Ainda era madrugada em Roma. O relógio marcava 4h30 quando o coração do Vaticano, aquele palácio silencioso que há séculos guarda os segredos mais profundos da Igreja, testemunhou algo raríssimo. 12 homens, todos eles figuras de poder, estavam prestes a perder tudo. O que aconteceria naquela manhã não tinha paralelo na história recente da Igreja. Mas antes de seguirmos juntos nessa jornada que mexeu com as estruturas espirituais e políticas de Roma, eu convido você a parar um instante, respirar e fazer um pedido a Deus. Que Ele visite agora a sua casa, a sua família, o seu coração. E se essa obra tocar você, se puder caminhar conosco, inscreva-se no canal. Aqui nós mergulhamos nos mistérios da fé, nas palavras de Cristo e na verdade escondida sob os corredores centenários da Igreja. O homem sentado na cadeira mais pesada da cristandade não era um aristocrata romano. Ele não veio de séculos de tradição clerical. Ele não herdou influência. Antes de ser Papa Leão, ele era Robert Francis Prevost. Um missionário. Um padre que caminhou entre barracos, que dormiu em colchões velhos no Peru, que dividia comida com quem não tinha nada. Não era um papa moldado por palácios, mas pelas ruas. E naquela manhã, ele encarava sobre sua mesa 12 documentos que mudariam o rumo da Igreja Católica. A luz dourada do amanhecer cortava as cortinas de seu gabinete, revelando um rosto marcado não apenas pela idade, mas pelas batalhas espirituais que carregava no peito. O cardeal Mateu Ross, um dos poucos homens de confiança do Papa, entrou em silêncio. Santidade, o arcebispo Domênico já chegou. Domênico não era um homem comum. Era pastor de almas, homem de periferia, padre que conhecia o nome de todos os pobres da sua diocese. E era justamente por isso que estava ali, porque a Igreja precisava voltar a se parecer com Cristo. O Papa respirou fundo, com o peso de quem sabe que está prestes a enfrentar gigantes invisíveis. Tragam os dossiês de Moretti e Cabreira. Hoje não haverá mais silêncio. Para você entender o tamanho dessa decisão, é preciso lembrar algo. A hierarquia da Igreja Católica é como uma montanha milenar. Mudanças ocorrem lentamente, às vezes por séculos. Mas naquela madrugada, parecia que Deus havia colocado nas mãos do Papa uma marreta espiritual. E é aqui que tudo se intensifica. Os documentos reunidos nos últimos meses revelavam não apenas falhas administrativas, mas comportamentos que fariam qualquer cristão sincero estremecer. Eram páginas e páginas que expunham o lado obscuro de homens que deveriam ser pastores. O Papa sabia que, ao assinar aqueles papéis, ele desencadearia uma batalha que atravessaria oceanos e fronteiras. Mas ele abriu uma página antiga de seu livro mais precioso, As Confissões de Santo Agostinho. E como se conversasse com o santo, murmurou. Como se cura um hospital quando os médicos estão doentes? Santo Agostinho havia dito séculos antes que a Igreja era justamente isso, um hospital para pecadores. Mas quando os responsáveis pela cura se contaminam, é preciso abrir as janelas e permitir que o sopro divino entre. E então o Papa citou Mateus 23. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de ganância e maldade. As palavras de Jesus contra os fariseus ecoavam pelas paredes de mármore. Era o sinal. Tragam o arcebispo, ordenou o Papa. O dia começou. Enquanto isso, nos corredores do Vaticano, funcionários caminhavam rapidamente. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam o peso daquele dia. Era como se uma tempestade invisível estivesse se formando. O cardeal Vega, prefeito da Congregação para os Bispos, o RH dos bispos do mundo, recebeu a notícia com pavor. 12? Repetiu quase sem voz. Isso não acontecia há 1000 anos. E não era exagero. A última vez que algo parecido ocorreu, o mundo vivia sob o medo das fogueiras da Inquisição. Agora, parecia que a chama vinha do Espírito Santo. Enquanto Roma fervia em silêncio, o impacto começou a se espalhar pelo planeta. Madrid. O bispo Antônio Navarro, envolvido em escândalos financeiros, preparava-se para a missa quando o núncio bateu à porta. É imediato, Excelência. Ao ler o documento, sua face empalideceu. O evangelho vinha à tona. Nada encoberto que não venha a ser revelado. Lucas capítulo 12 versículo 2. Milão. O arcebispo Moretti, famoso por suas festas com milionários, derramou proseco na toalha branca ao ouvir. Está removido, Excelência. O padre Lorenzo, seu secretário, completou. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Marcos 8 versículo 36. Boston. O cardeal Sullivan, homem influente e temido, ouviu do próprio assistente. As investigações foram reabertas. Ele explodiu em ira. Mas seu assistente disse, com voz firme: talvez proteger os lobos não fosse o caminho. O choque não parou ali.
Em cada continente, palácios episcopais sentiram a tremedeira espiritual que vinha de Roma. Às 9 horas da manhã, a notícia vazou. Às 10 horas, o mundo inteiro já estava sabendo. Era como o som das trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó. A CNN ligou para sua fonte no Vaticano. É verdade? O Papa realmente removeu 12? A resposta veio carregada de um arrepio. Ele não removeu só bispos, ele quebrou um sistema. Documentos começavam a ser enviados a promotores civis. Contas congeladas. Investigações reabertas. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Apocalipse capítulo 3-19. No grande salão do Vaticano, os cardeais se reuniram. O cardeal Ferreiro, de Veneza, ergueu-se com fúria. O Senhor destruiu séculos de tradição. O Papa, sereno como Cristo diante dos fariseus, respondeu: Sente-se, Alberto. Ou quer que eu leia os e-mails que enviou discutindo como silenciar vítimas? Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia cortar o ar. Outro cardeal se levantou. O Senhor está demolindo a igreja. E o Papa respondeu: A igreja não foi construída sobre tijolos, mas sobre Cristo. E antes de tirarmos o inferno do mundo, precisamos tirá-lo de dentro da igreja. A sala tremeu. Biblicamente, teologicamente, espiritualmente. E ali, no coração do Vaticano, começou um novo Pentecostes. À noite, exausto, o Papa Leão tomou uma decisão que ninguém imaginaria. Ele deixou o Vaticano silenciosamente. Vestiu uma batina simples. Caminhou até um abrigo para moradores de rua em Trastevere. Quando entrou, a irmã Lúcia arregalou os olhos. Santidade, aqui não é digno. E ele respondeu: Os pobres são o tesouro da igreja. Um homem chamado Giovanni, sem teto, olhou desconfiado. Você é mesmo Papa? O que quer com gente como a gente? E o Papa disse: Eu não vim como chefe. Vim como servo. Ele se ajoelhou e lavou os pés daquele homem. Suas lágrimas caíam na bacia como gotas de arrependimento por séculos de silêncio e omissão. Irmã Carmela murmurou: Não é como a última ceia. É como deveríamos ter sido desde o começo. E as câmeras de um jovem voluntário registraram a imagem que rodaria o mundo. O Papa de joelhos diante de um pobre. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Isaías capítulo 52. Ao amanhecer, sob chuva forte, o Papa apareceu na sacada. Sua voz atravessou o vento. Filhos, por décadas protegemos a instituição e esquecemos as pessoas. Chegou a hora de fazer o que Isaías ordena. Lavai-vos, purificai-vos. Aprendei a fazer o bem. Socorrei o oprimido. Na multidão, uma mulher idosa, Maria Benedetti, sobrevivente de abuso, chorava. Pela primeira vez, lágrimas de esperança. Aqueles que foram feridos, disse o Papa, peço perdão. Não porque merecemos, mas porque o perdão liberta quem perdoa. As lágrimas dessa mulher se misturavam à chuva. E Roma inteira chorou com ela. Nos bastidores, alguns cardeais conspiravam. Mas o Papa respondeu: A verdade não teme o escrutínio. E como Cristo expulsou os vendilhões do templo, eu expulsarei os lobos do rebanho. E naquela noite, voltando do abrigo, o Papa disse uma frase que ficaria marcada na história. A igreja nasceu num estábulo, está na hora de voltar para casa. A história de Papa Leão é um convite. A coragem dele nos pergunta: e você? Em que precisa voltar para casa? O que precisa ser limpo, curado, restaurado? Que Deus toque o seu lar. Que cure suas feridas. Que fortaleça sua fé. E que nós tenhamos a mesma coragem de Miqueias. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. E naquela noite silenciosa, quando as luzes de Roma se apagaram e o Vaticano repousou sob um céu carregado de nuvens, o Papa Leão se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela. Os sinos de Santa Maria Maior tocavam ao longe, suaves, como se chamassem a igreja inteira para um novo amanhecer. Ele olhou para o horizonte e murmurou: Senhor, não me deixe fraquejar. Aquele pedido ecoou dentro de sua alma como um canto antigo, como o clamor dos profetas que enfrentaram reis injustos, como o gemido de Jeremias quando carregava o peso de um povo inteiro. Lentamente, o Papa abriu seu breviário. E a passagem que seus olhos encontraram parecia escrita para aquela noite. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1 versículo 9. Uma brisa fria atravessou o gabinete, quase como um sopro de confirmação. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, milhares de fiéis ajoelhavam-se nas capelas, rezando pelo Papa.
Era como se a fé do povo sustentasse seus ombros naquele momento decisivo. Em Milão, uma jovem catequista dizia para suas crianças: Deus está limpando a casa dele. E quando Deus limpa, ninguém segura. Em Buenos Aires, um senhor simples levantou a Bíblia e declarou: o Espírito Santo está varrendo a poeira dos séculos. E em Nairobi, num pequeno vilarejo africano, um grupo de mulheres rezava um rosário aceso pela esperança, pedindo que Deus fortalecesse aquele homem que ousou enfrentar muralhas que muitos julgavam inquebráveis. Enquanto isso, o Papa, sozinho, permanecia de pé diante da janela, vendo a chuva fina cair sobre as pedras antigas do Vaticano. Era como se o céu lavasse a cidade, preparando-a para algo novo. E então, com uma coragem que não vinha dele, mas do próprio Cristo, o Papa disse em voz baixa: Senhor, começa em mim. E depois, transforma o teu povo. Foi naquela frase simples, quase sussurrada, que o novo tempo da Igreja encontrou seu primeiro alicerce. Não nas grandes decisões, não nas reuniões políticas, mas na humildade de um coração que se entrega. Porque toda reforma verdadeira começa assim: quando alguém, em silêncio, ousa deixar Deus agir. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido sobre Roma, como se a própria natureza ainda estivesse tentando compreender o que havia acontecido nas últimas horas. Os pássaros que sobrevoavam a Praça de São Pedro pareciam cantar diferente, como se pressentissem que um novo capítulo da Igreja estava começando. Dentro do Vaticano, os corredores estavam inquietos. Padres, freiras, funcionários, todos caminhavam com passos cuidadosos, como quem teme interromper algo sagrado. A notícia da purificação do Papa havia se espalhado, e agora cada olhar carregava perguntas sem respostas. O cardeal Vega, ainda abalado, aproximou-se da sala onde o Papa costumava fazer suas primeiras orações do dia. Ele ergueu a mão para bater, mas hesitou. Havia uma reverência estranha naquela porta, como se, do outro lado, Deus estivesse dizendo: espere. Enquanto isso, o Papa Leão, ajoelhado diante de um crucifixo simples de madeira, rezava com o rosto inclinado, quase oculto pela sombra da vela acesa. Suas mãos tremiam. Não de medo, mas da consciência do que estava em jogo. Cristo, guia meus passos, murmurou. Que eu não busque glória, mas verdade. Que eu não procure aplausos, mas justiça. E aquelas palavras, tão humanas, atravessaram o silêncio da capela como uma espada luminosa. Do lado de fora, uma freira idosa, irmã Caterina, observava discretamente pela fresta da porta. Seus olhos marejados deixaram escapar uma frase quase inaudível. Finalmente, um pastor que cheira a Cristo. Na praça, dezenas de fiéis começaram a aparecer, mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo. Alguns seguravam terços, outros apenas mantinham as mãos entrelaçadas. Parecia que algo os atraía, como se o coração deles reconhecesse que um movimento divino estava acontecendo ali. Um jovem, olhando para a cúpula da basílica, disse à amiga: sinto que estamos vivendo história de Deus. E ela respondeu, emocionada: não sei o que vai acontecer, mas sinto que é bom. O vento soprou com força, balançando as bandeiras do Vaticano. Não era um vento comum. Tinha algo de profético, algo que lembrava o Pentecostes. E no coração daquele sopro, Deus preparava o próximo passo. A manhã avançava, e pouco a pouco a Praça de São Pedro se enchia. Era curioso. Ninguém havia sido convocado, nenhum anúncio oficial fora feito, mas os fiéis vinham. Como água que encontra o rio. Como se o Espírito Santo estivesse chamando cada coração para testemunhar algo que ainda não tinha nome. Nas sacadas superiores, alguns monsenhores observavam a multidão crescer. Havia preocupação em alguns rostos, temor em outros, mas também um brilho discreto, como de quem finalmente vê a luz atravessando uma janela que esteve fechada por décadas. Ao mesmo tempo, dentro da Domus Sanctae Martae, o Papa terminava de vestir-se. Escolheu não a tradicional veste pesada, ornamentada, mas uma batina simples, quase despretensiosa, que lembrava os primeiros padres que percorriam estradas de terra carregando apenas a fé como arma. O cardeal Mateu Rosa entrou com cuidado. Santidade, o mundo espera uma palavra. O Papa respirou fundo. E sua resposta saiu serena, firme, cheia de zelo. O mundo espera Cristo, Mateu. Não a mim. O cardeal engoliu em seco, tocado por algo que não conseguia explicar. Desde cedo, sentia que o Papa carregava naquele dia um tipo de autoridade que não vinha do cargo, mas de uma unção silenciosa, quase palpável. Os dois caminharam juntos pelos corredores. A cada passo, parecia que o chão guardava ecos de séculos, concílios, crises,
Guerras, renascimentos, perseguições, tudo aquilo que moldou a fé católica até ali. Quando chegaram próximos à sacada, o Papa parou diante de uma grande porta de vidro. Ele encostou a mão na superfície fria, como quem sente o pulso do mundo do outro lado. E então, num gesto inesperado, fechou os olhos. Mateu, disse ele, sem abrir os olhos, antes de falar ao povo, preciso ouvir Deus. O cardeal recuou 2 passos, respeitando aquele momento sagrado. O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio de presença. Cheio de espírito. Lá embaixo, a multidão começou a rezar espontaneamente. Primeiro um terço, depois um canto suave, como se o próprio povo intuísse que aquela manhã não era comum. E antes que o Papa desse um passo à frente, uma frase surgiu em sua alma com a força de um trovão. Não temas. Anuncia a verdade. Ele abriu os olhos. E naquele instante, algo mudou no ar. O Papa respirou fundo. A brisa levantou um pouco a borda de sua batina, e Mateu percebeu algo estranho. O vento parecia soprar apenas em direção ao Santo Padre, como se o mundo inteiro estivesse convergindo para aquele ponto. Para aquela sacada. Para aquela voz. Os fiéis continuavam imóveis, suspensos entre o medo e a esperança. O Papa entrelaçou as mãos à frente do peito. Sua expressão agora era de humildade absoluta. Mas havia também uma coragem sobrenatural ali, a coragem dos profetas, dos mártires, dos homens que caminham com Deus mesmo quando o chão treme. Há muitas noites que tentaram, disse ele, pausadamente, e continuarão tentando. Noites que se escondem em sistemas, em palavras doces, em promessas vazias. Noites que se infiltram até nos espaços mais sagrados. Um murmúrio correu pelo meio da praça. Alguns entenderam, outros não. Mas todos sentiram que algo imenso estava por vir. Mateu, do canto em que observava, sentiu o coração acelerar. Ele sabia que aquelas palavras não eram metafóricas. Não desta vez. O Papa estava prestes a revelar a verdade que muitos temiam e que alguns, dentro e fora da igreja, fariam de tudo para impedir que fosse dita. Mas nada, continuou o Papa, erguendo o olhar para o céu, nada resiste à luz quando ela decide chegar. As nuvens começaram a se abrir, deixando um facho de sol atravessar o espaço entre a sacada e o povo. Era como um holofote celeste, iluminando o Santo Padre enquanto ele prosseguia. Filhos, a Igreja está passando por uma batalha espiritual. Alguns se entreolharam. Outros apertaram o terço entre os dedos. Não sejam ingênuos. Não estamos lutando contra homens, mas contra forças que desejam destruir a fé, a pureza e a esperança do mundo. A voz dele não tremeu. Não vacilou. Era a firmeza de quem fala em nome de algo eterno. E por isso, eu não posso mais permanecer em silêncio. O silêncio que tomou a praça daquela vez era diferente de todos os outros. Era o silêncio que precede terremotos. O silêncio que antecede milagres. Ou catástrofes. O Papa fechou os olhos por um instante, como se estivesse rezando, e sussurrou algo que apenas Mateu conseguiu ouvir. Senhor, guia-me. Está na hora. O Papa abriu lentamente os olhos. Havia neles um brilho que ninguém ali conseguiria explicar. Algo entre coragem, dor e uma determinação que parecia não ser completamente humana. Ele respirou fundo, deu um passo à frente e encarou aquela multidão como um pastor que finalmente decide enfrentar o lobo, à luz do dia. Meus filhos, começou. Nos últimos anos, forças obscuras tentaram tomar espaço dentro da própria casa de Deus. Um frio percorreu a multidão. Era como se o vento tivesse parado para ouvir. Homens cheios de vaidade, poder e ambição, abriram portas para aquilo que não compreendem. Mateu sentiu um arrepio subir pela coluna. Ele conhecia alguns desses homens. Sabia que não eram apenas políticos, não eram só religiosos. Eram peças de algo maior e muito mais perigoso. E eu venho hoje, continuou o Santo Padre, para declarar, diante de Deus e diante do mundo, que a Igreja não será instrumento de trevas. Não enquanto houver um só coração disposto a lutar pela verdade. A multidão começou a se mexer, inquieta. Não era medo. Era expectativa. Algo estava prestes a ser revelado. O Papa ergueu a mão direita, como quem afasta uma sombra invisível. Nos últimos meses, disse, enfrentei ameaças. Enfrentei mentiras. Enfrentei ataques que muitos aqui jamais imaginarão. Ataques que não vêm apenas de homens, mas de espíritos que desejam confusão e destruição. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras caíram de joelhos. Havia um peso espiritual ali, quase palpável. Mas Deus, proclamou o Papa, com mais força, ainda fala. Deus ainda guia. Deus ainda protege.
Naquele instante, um trovão ecoou ao longe, mesmo sem nuvens carregadas no céu. A praça inteira olhou para cima. Era como se algo estivesse respondendo. O Papa não se intimidou. E hoje, declarou ele, com voz que ressoou como uma espada, eu venho denunciar aquilo que tentaram esconder. Venho revelar o que muitos temem. Venho expor o segredo que está prestes a ameaçar o mundo inteiro. Mateus sentiu o coração parar por um segundo. A revelação estava chegando. E ele sabia que nada, absolutamente nada, seria igual depois da próxima frase. O Papa respirou fundo e disse: há uma conspiração espiritual agindo no coração da Igreja, e ela não vem de Deus. O Papa permaneceu imóvel por alguns instantes, olhando a multidão como um comandante que sabe que está prestes a iniciar uma batalha que mudará a história. O vento voltou a soprar, desta vez mais frio, como se pressentisse o peso das próximas palavras. Não estou sozinho nessa luta, continuou ele. Nem poderia estar. Deus levantou homens de coragem, homens que não se venderam, homens que entenderam que a fé não é política, mas sacrifício. A multidão prendeu a respiração. Falo dos 12, disse o Papa, e o murmúrio percorreu a praça. 12 bispos que, nas últimas semanas, se colocaram entre mim e as trevas que avançavam. Mateus arregalou os olhos. Ele sabia de alguns rumores, mas não imaginava que seriam citados ali, diante do mundo. Eles foram perseguidos, continuou o Santo Padre. Alguns foram isolados, outros ameaçados, outros injustamente acusados, porque ousaram permanecer fiéis ao Evangelho. Os fiéis começaram a se inquietar. Alguns levantaram terços, outros ergueram as mãos para o céu. Esses homens, disse o Papa, com voz profunda, são como sentinelas nas muralhas da Igreja. Eles impediram decisões corruptas, desmascararam documentos adulterados, enfrentaram pressões de governos e grupos poderosos que desejam calar a voz da fé verdadeira. O vento aumentou. Um silêncio reverente tomou conta da praça. Eles lutaram na sombra, declarou o Papa, para que hoje eu pudesse falar na luz. Mateus sentiu uma onda de admiração percorrer o coração. Ele conhecia um desses bispos, e sabia o que aquele homem havia arriscado. E é por causa desses 12, disse o Papa, com emoção perceptível, que estou vivo hoje. Eles impediram tentativas sórdidas de me silenciar. Eles impediram que falsos documentos fossem assinados em meu nome. Eles impediram que a Igreja fosse levada a um caminho de destruição. Lágrimas escorreram de alguns rostos na praça. Eles são os guardiões desta hora, concluiu o Papa. E em breve, seus nomes serão conhecidos. Não por fama, mas porque Deus honrará aqueles que permaneceram de pé quando o inferno inteiro tentou se levantar. A multidão explodiu em aplausos, vozes, gritos, emoções que pareciam misturar o espiritual com o humano. Era como se o céu se abrisse um pouco mais a cada palavra. O Papa ergueu as mãos novamente, pedindo silêncio. Meus filhos, o mundo precisa ouvir esta verdade. Ele precisa saber que a batalha é real. E eu peço, humildemente, que vocês sejam portadores dessa luz. Não se calem. Não se escondam. Orem. Perseverem. E anunciem que a Igreja de Cristo ainda respira, ainda luta, ainda vive. Ele deu um passo para trás, respirou fundo e acrescentou: e agora, precisamos caminhar juntos. Porque o que vem será grande. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal, compartilhe essa história de fé e deixe seu amém nos comentários. Juntos, levaremos essa luz a todos os cantos do mundo, porque a batalha é espiritual e ninguém luta sozinho.